Capítulo 8. O processo de 7 passos para se livrar da raiva. Agressividade, medo, raiva. É isso o lado escuro. Yoda. Este é um capítulo extremamente importante, porque 2 dos sentimentos negativos mais comuns da nossa vida são o medo e a raiva. Em outro capítulo, eu já expliquei como eliminar o medo. Agora vou lhe ensinar a eliminar a raiva. Isso é possível porque são os pensamentos que criam a realidade. São eles que criam os sentimentos e as emoções. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado em controlar os nossos pensamentos, porque ele é a base de tudo. Para eliminar a raiva, basta perceber quais os pensamentos, as atitudes e as opiniões que a provocam. É você fazer uma autorreflexão, observar o que está originando aquele sentimento de raiva. Com isso, você vai eliminar a raiva sempre que ela surgir, porque vai sempre encontrar sua causa numa dessas atitudes ou opiniões equivocadas, que é você mesmo, né? Que acaba tendo esses pensamentos equivocados que geram, por consequência, conclusões, deduções equivocadas. E às vezes você acaba ficando com raiva de você mesmo, de uma situação que você viveu, e às vezes não é nem raiva dos outros, é de você mesmo. Em todo este livro, este é um dos capítulos mais simples, mas também um dos mais profundos e mais úteis. A primeira atitude que causa a raiva é não exercer o poder pessoal. A definição de raiva é perda de controle e tentativa de recuperá-lo. Ou seja, muitas vezes a gente está passando por uma situação, uma conversa qualquer por aí, e naquele momento você não consegue usar o seu poder pessoal. Você se anula. Às vezes você quer agradar demais o outro, ser bonzinho, ser simpático, para fazer com que o outro goste de você, porque você está carente. E aí você acaba se anulando, deixando que o outro fale as coisas e você não dá bola, você deixa passar, né? Tá tudo bem para você, mas na verdade no fundo não tá. Mas a sua vontade é tão grande de querer ser aceito pelo outro, de querer ser querido pelo outro, ou às vezes manter uma amizade ali, que você acaba se anulando, né? Você não faz aquilo que você realmente quer. Você não mostra a sua pessoa, as suas vontades, as suas opiniões, que podem ser muito diferentes do outro. E aí, você, ou na hora, ou depois que essa situação passou, você acaba ficando com raiva. Porque você acaba refletindo, que naquele momento eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter falado tal coisa, e não fiz, não falei. E aí você fica com raiva. E se você não tiver muita consciência nessa hora, você vai achar que você está com raiva da pessoa, daquele momento. E que, na verdade, essa raiva que você sente, ou esse sentimento negativo, né, que vem à tona, na verdade, é raiva de você mesmo. Por quê? Porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria naquele momento. A verdade é essa. A definição de raiva é perda de controle e tentativa de recuperá-lo. Aí você fica naquela raiva, naquela vontade, eu podia ter feito isso, podia ter falado aquilo, e aí você fica com raiva de você mesmo. Mas, se você usar 100% do seu poder pessoal, nunca vai perder, claro, o seu controle. Ou seja, você vai conseguir fazer as suas vontades, que seja, claro, as vontades que vêm do seu eu superior. A ideia é manter 100% do seu poder pessoal, mesmo quando alguma coisa na vida não vai bem. Porque geralmente, quando a gente está ok, tranquilo, zen, equilibrado, a gente consegue manter o nosso poder pessoal, né?
Mas quando alguma coisa nos abala, algo nos afeta, isso só aconteceu por quê? Porque você abandonou, esqueceu de manter o seu poder pessoal naquele momento. Você entregou para o outro, deixou que o outro te ferisse, deixou que o outro te magoasse. Ou seja, é manter 100% o seu poder pessoal em todos os momentos da vida, dentro de casa, fora de casa. Sendo você esteja sozinho naquele momento ou acompanhado de outras pessoas. 100% do seu tempo, aqui no período de vigília, procurar manter o seu poder pessoal. E dessa forma, você não vai mais ficar sofrendo tanto, não vai ficar mais se sentindo rejeitado, abandonado. Esses sentimentos negativos não vão vir à tona. Porque você mantém firme o seu poder pessoal. E isso é o que mais importa. Só que para algumas pessoas, às vezes, quando a pessoa está bem, a pessoa ela pode meio que relaxar. E aí quando relaxa, perde o poder pessoal. Né? E começa a ser bonzinho demais, a ser gentil demais, simpático demais. E esquece de si mesmo. E acaba focando muito no outro. A segunda atitude-chave para se livrar da raiva é usar a bolha dourada de proteção 100% do tempo. Essa bolha dourada de proteção que você põe à sua volta religiosamente, todas as manhãs ao se levantar, faz que a negatividade das outras pessoas escorra como a água das costas do pato, ou rebata como uma bola de borracha. Sem essa bolha dourada, os ataques, as críticas e as energias negativas dos outros podem se alojar no seu subconsciente e no seu plexo solar, provocando uma reação de raiva. Ou seja, quando você acorda todo dia de manhã, a primeira coisa que na verdade você tem que fazer é você imaginar, visualizar em volta de você uma bolha de luz dourada. Pode ser dourada, pode ser na verdade a cor que você intuir naquele momento e que pode variar de dia para dia, e essa cor que você precisa para você se sentir protegido, para você se sentir amparado, para que rebata todas as energias negativas direcionadas para você e que somente deixe entrar as energias positivas. A gente fala essa bolha dourada, mas ela pode ser qualquer cor. A dourada é assim, quando você realmente não consegue contactar a sua intuição, não consegue definir uma cor que é melhor para você, a dourada é como se fosse uma cor universal, que serve para todo mundo. É uma cor também assim de muita proteção. Então, se não vier uma outra cor para que você achar que você deve se proteger naquele dia, escolha a cor dourada. Não tem problema. O ideal é reagir à vida de maneira consciente e não mecânica. Ou seja, não ficar no piloto automático e não fazer o que a maioria das pessoas fazem. Na vida, o ideal é ser a causa e não o efeito, sendo que a maioria das pessoas acaba sendo o efeito, infelizmente. O ideal é ser senhor e não a vítima. Sempre quando você se faz de vítima, significa que você já perdeu o seu poder pessoal e já entrou no piloto automático e já está conectado com o seu ego negativo. E tudo isso é possível se você usar sempre essa bolha dourada de proteção. Além disso, a bolha dourada o protege dos próprios sentimentos e pensamentos negativos e de todo o conteúdo negativo da sua consciência. Ou seja, aquilo que você tem como padrão de pensamento, de sentimento, de hábitos, atitudes na sua mente, que já está enraizado ali, no piloto automático.
Então você está protegendo, na verdade, você mesmo desses pensamentos negativos de baixa vibração. Em outras palavras, os pensamentos, os sentimentos e o conteúdo da sua consciência também se detêm diante do portão da bolha de proteção, contanto que você esteja vigilante e monitorando conscientemente a sua consciência, para impedir a entrada de pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, impulsos ou qualquer outra coisa que não seja de Deus. Mas é claro que isso não é uma coisa automática, mas que você tem que estar consciente nessa hora para você conseguir filtrar aquilo que está chegando na sua consciência. O ideal é impedir qualquer pensamento, sentimento, impulso, desejo, motivo ou fragmento de energia que não seja de Deus entre na sua consciência ou na sua mente. Essa é a chave para você manter a paz interior. É tão simples quanto manter uma boa dieta mental e emocional. O ideal é expulsar da consciência e da mente os pensamentos, sentimentos e impulsos ego-negativos, baseados no medo e na separação, e afirmar constantemente pensamentos, sentimentos, impulsos e motivos espirituais, crísticos e búdicos. Quando é contínuo, esse processo reprograma a sua maneira consciente e subconsciente de pensar. Assim, você vai desenvolver o hábito espiritual de só interpretar e perceber a vida com a mente espiritual, crística e búdica. É por isso que a bolha dourada de proteção é tão importante e tão essencial quando se trata de eliminar a raiva. Por quê? Porque a raiva, ela vem da onde? Do nosso ego negativo. E se você começa a se conectar muito mais no seu dia a dia com o seu eu superior, logicamente você não vai mais sentir raiva. Vai ser uma emoção, um sentimento ali que você lembra o que é, você sabe o que é, dos momentos que você passou por raiva. Mas isso é como se ficasse bastante distante de você, muito longe. Uma vaga lembrança. E que você não se apega a isso. Isso não tem mais importância para você nesse momento. Por quê? Nesse momento você está conectado intensamente com o seu eu superior, que te dá pensamentos altruístas, nobres, elevados, de alta vibração. E é isso que você vai ficar apegado. E é dessa forma que você começa a ter essa paz interior, essa paz emocional. Que você fica tranquilo, né? Esses pensamentos, emoções negativas não ficam mais poluindo a sua consciência. A terceira chave para eliminar a raiva é se livrar dos apegos. Como disse Buda nas suas 4 nobres verdades, todo o sofrimento vem dos apegos. Sempre que você fica com raiva, está apegado a alguma coisa. Isso é um fato. O ideal espiritual é substituir todas as atitudes de apego por preferências. Porque assim, existe apego e existe preferência. São coisas diferentes. Por exemplo, você tem um objetivo, você tem um sonho, né? Você vai para uma situação e você quer que essa situação se desenrole da forma X. Só que, na verdade, não existe só essa forma X. Existem, na verdade, infinitas possibilidades para essa situação se desenrolar. E se você fica querendo que somente a situação X aconteça, você fica apegado. Isso não é ideal. Porque se isso não acontecer, você vai ficar muito, muito triste, muito frustrado, muito chateado, magoado com você mesmo ou com as pessoas envolvidas nessa situação, né? Achando que foram os outros que mudaram a versão dessa história, do desenrolar dessa situação, e que você não gostou porque queria a situação X, porque estava muito apegado a ela e não estava olhando e dando vez para que as outras possibilidades também pudessem acontecer. Então, quanto mais você fica apegado, mais você sofre.
O ideal é você, quando você vai para uma situação que você não sabe como que ela vai desenrolar, quando você não tem esse controle, né, sobre uma situação no futuro, você tem claro em mente a sua preferência, aquilo que você deseja que aconteça. E se essa versão não acontecer, e acontecer uma outra, tá tudo bem, e você continua em paz, porque você não estava tão apegado somente àquela versão. E o que eu percebo muitas vezes é o seguinte: parece que o que acaba acontecendo na nossa realidade, aquilo que a gente acaba experienciando de fato, é uma versão em que a gente nunca imaginava, nunca tinha passado pela nossa consciência naquele momento. Por exemplo, numa situação você quer a versão X, e aí você refuta mesmo, você pensa quais são as outras possibilidades que poderiam acontecer nessa situação. E aí você pensa, você vai refletindo, né? Todas as possibilidades, poderia acontecer isso, aquilo, ir para ali, outro caminho, se não der, pode ser alguma coisa positiva, uma coisa negativa. E você pode, na verdade, ficar imaginando diferentes caminhos que poderia acontecer nessa situação. E, na verdade, quanto mais você conseguir enxergar esses caminhos, essas diferentes possibilidades, significa que você tem uma consciência mais expandida, porque você está conseguindo enxergar várias possibilidades. Uma pessoa que tem uma mente fechada, quadrada, né, que é pouco consciente, ela consegue enxergar poucos caminhos. Isso significa também que a pessoa, ela está, assim, de certa forma, pouco evoluída, porque ela não está expandindo a sua mente, está muito fechada, né? Ela não está se abrindo para novas oportunidades, para ela se desenvolver, para ela crescer, para enxergar outras questões. E uma pessoa que está mais evoluída, que está nesse processo de evolução espiritual, que está no seu processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, ela começa cada vez mais, por conta dos seus estudos, dos seus aprendizados, das coisas que ela vai absorvendo no seu caminho, ela consegue cada vez mais expandir a sua consciência, enxergando maiores possibilidades para uma mesma situação. E uma pessoa desse tipo, você pode perceber que ela, às vezes, até tem consciência de que ela tem que enxergar todas as possibilidades. Por quê? Porque mesmo enxergando todas as possibilidades, na hora do vamos ver, acontece uma outra possibilidade que ela não conseguiu enxergar. Por que isso acontece? Porque o universo quer o quê? Que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente experiencie. E que, na verdade, um grande ensinamento para nós aqui é a gente conseguir expandir a nossa consciência a esse nível, de conseguir enxergar todas as possibilidades, que às vezes são infinitas, né? Mas, assim, quanto mais a gente conseguir enxergar, quer dizer que a gente está muito mais evoluído. E, por exemplo, para a hierarquia espiritual, para os nossos mestres que estão nos olhando, né? Olhando para a nossa reencarnação aqui nessa vida, eles enxergam as infinitas possibilidades que podem nos acontecer, mas a gente não, enxerga uma quantidade muito pequena, muito limitada. O ideal é que a gente consiga, né, se tornar igual a eles e conseguir enxergar todas as possibilidades. E aí, o interessante que eu percebo é o seguinte: por que acontece exatamente aquela possibilidade que você não imaginou? Você pode ter pensado, sei lá, 10, 20, 30 possibilidades, né? 30 versões, 30 caminhos para essa mesma situação acontecer. E justamente aquela que vai acontecer na sua realidade é o que você não conseguiu enxergar. Isso acontece muito com pessoas nesse caminho de evolução, que estão abertas para o crescimento e para expandir cada vez mais a sua consciência. Acontece justamente aquela
que ela não conseguiu enxergar antes, né, dessa situação acontecer. Por quê? Porque vai mostrar para ela aquela outra versão que ela ainda não conseguiu enxergar. Porque ela vai ver uma possibilidade que não estava ao alcance do nível de expansão de consciência dela. É como se todas essas possibilidades que ela imagina que pode acontecer, é como se ela já tivesse, digamos assim, encontrado com esses caminhos. Porque a gente sabe, né, que só o fato da gente pensar, mentalizar, visualizar alguma coisa, é porque a gente já conhece isso. E também a gente já está, na verdade, vivenciando essa ideia, essa possibilidade. E se a gente já está vivenciando, e se a gente já conhece esse caminho, para que uma alma evoluída vai querer passar, materializar, né, a experiência na prática aqui no corpo físico? Vai querer uma possibilidade nova, que é justamente essa nova, que ela não tem consciência ainda, que acaba acontecendo na sua realidade. É interessante isso. É muito interessante. Às vezes você fica pensando todas as possibilidades que poderiam acontecer, as mais positivas, as mais negativas. E mesmo assim, acontece sempre algo inédito, que você nunca pensava. E isso é exatamente o que? Para você expandir a sua consciência. Então, quando você for para uma situação, tenha as suas preferências, defina quais são as suas preferências a que você gostaria que acontecesse. E não fique tão apegado a essa versão que você deseja. Essa que é a terceira chave. E com uma atitude de preferência, você busca o que deseja com todo o coração. Mas se não consegue, ainda assim continua feliz, né? É isso que eu acabei de dizer. No caso do apego, por outro lado, você perde a felicidade quando não consegue o que deseja. Reserve um tempo para fazer uma introspecção, meditar ou escrever no diário, substituindo cada apego ou fixação que você tem na vida por uma preferência. Dessa forma, se o objeto do seu apego lhe for tirado, você vai continuar feliz e em paz. A felicidade se transforma num estado mental, deixando de ser controlada pelo que está fora do eu, né? Então, essas coisas, né? Esses sentimentos positivos, felicidade, paz, prosperidade, esse sentimento assim de alegria, de prazer pela vida, ela é conquistada por você mesmo. Na verdade, nada lá de fora vai te trazer essas coisas boas, esses sentimentos bons. É você mesmo que cria, a partir da sua escolha. O quarto passo para se livrar da raiva é ver em tudo o que acontece na sua vida como um teste ou lição espiritual, e não como uma experiência ruim ou um problema. Né? Muitas pessoas, por conta delas estarem muito focadas com o seu ego negativo, acaba enxergando as situações adversas que acontecem na vida delas somente como se fosse uma situação totalmente errada, totalmente equivocada, às vezes não é para ela, como um empecilho grandioso, se transforma num problema gigantesco, uma coisa que era pequena, e só enxerga coisa ruim ali. Não consegue enxergar o lado bom, que o lado bom seria o quê? Você conseguir extrair uma lição, um aprendizado, e que aquilo não foi por acaso. E é você mesmo que atraiu, né? Mas esse pensamento você só obtém quando você passa a se conectar com o seu eu superior, enxergando essa situação, e aí você consegue enxergar esse lado positivo. E você entende também que isso, na verdade, é um teste ou uma lição espiritual.
para ver se você passa nesse teste, nesse desafio, né? A gente fala assim que não são problemas, são na verdade desafios que a vida nos dá para ver se a gente passa por isso e a gente consegue reagir dessa forma crítica e não da forma do ego negativo. Quando fica com raiva, você está esquecendo de ver a vida como teste ou lição espiritual. Simplesmente isso. Lembre-se, tudo o que acontece na vida tem alguma razão para acontecer. Tudo o que acontece na vida é um ensinamento de Deus. Muitos trabalhadores da luz esquecem desse fato, voltando a se envolver demais com a vida terrena. Eles esquecem que o verdadeiro propósito na vida na Terra é aprender a reagir a tudo o que nos acontece com a consciência espiritual, crítica e búdica, de maneira centralizada, incondicionalmente amorosa e generosa. Em qualquer situação da vida, ou reagimos com a mente do ego negativa, baseada no medo e na separação, ou com a mente espiritual, crítica e búdica. Mediante a nossa maneira de reagir, realizamos Deus ou o perdemos, em termos de realização. Ou seja, quanto mais você reage da forma do seu ego negativo, com vingança, com chantagem, com manipulação, desejando o mal para o outro, essas coisas assim, mais você está se afastando de Deus, mais você está agindo contra Deus, indo contra as leis naturais, as leis que regem esse universo. E quanto mais você age da forma crítica, da forma búdica, ou seja, analisando aquilo que aconteceu, entendendo o porquê que aquilo aconteceu, por que você atraiu aquela situação, o que essa situação, esse desafio te apresenta como uma lição, como uma experiência, qual a mensagem que essa situação quer lhe dizer. E aí você pratica o perdão, a aceitação, a gratidão por isso ter ocorrido. Porque tudo que nos acontece, tudo que nos chega, não é por acaso. Tem um motivo ali e sempre é para o nosso bem. Nada nos chega para nos fazer mal, na verdade. A gente que fica muito ligada com o nosso ego negativo, a gente acaba enxergando como essas coisas totalmente sendo ruins. Mas na verdade elas são positivas. É para o nosso crescimento, para o nosso bem, para a gente se melhorar em algum ponto ali que muitas vezes a gente não está enxergando, que precisa dar atenção. E a gente precisa focar nessas questões para a gente se curar, para a gente se melhorar, para a gente sutilizar a nossa energia, a nossa vibração. E cada vez mais, então, conforme você reage da forma crítica, da forma búdica, mais você acaba se aproximando de Deus. Mais você age a favor de Deus, a serviço de Deus. E mais, consequentemente, coisas boas, coisas positivas, coisas elevadas, pessoas agradáveis se aproximam de você. A quinta atitude-chave para eliminar a raiva é saber que você causa a sua própria realidade. Você é um mestre e não uma vítima. Você é causa, não efeito. Você causa os próprios sentimentos e emoções com a sua maneira de pensar. Os sentimentos e as emoções não são causados por situações externas, nem por outras pessoas. Nunca ninguém, na história do tempo, causou em você algum sentimento. As pessoas podem tê-lo atacado ou criticado, mas não o fizeram sentir seja o que for. É o que chamamos de catalisador. A causa está em suas próprias escolhas, opiniões e pensamentos. Se você tivesse mantido seu poder pessoal, deixado o que vem de fora escorregar na bolha, permanecendo centralizado, eliminando o apego,
se não tivesse reagido mecanicamente, se tivesse controlado seus sentimentos e emoções, você estaria bem. O que veio de fora teria escorrido na bolha e você enfrentaria a situação de maneira equilibrada, capaz, calma, racional, incondicionalmente amorosa, dando um exemplo melhor. A verdade é que você é invulnerável no nível psicológico, mental e emocional. Ninguém pode obrigá-lo a pensar o que você não quer. Você causa a própria realidade com a sua maneira de pensar. Você causa os seus sentimentos com o seu modo de pensar. É só uma questão de perceber que pensamentos causam determinados sentimentos e emoções. E é isso o que estou lhe ensinando neste capítulo e neste livro. Percorrer o caminho espiritual é se transformar em mestre espiritual e atingir o autodomínio. Até as crianças conseguem fazer isso. Quando discutem, as crianças falam coisas do tipo: palavrões não me atingem. Com isso, afirmam a sua invulnerabilidade psicológica, ou mental e emocional. Acho que isso já ficou bem claro. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente sente, principalmente das coisas negativas, né, que a gente acaba culpando os outros. O outro me fez sentir raiva. O outro me fez eu me sentir ferido. O outro me deixou magoado, né? São falas, são pensamentos, forma de pensar totalmente equivocada. E que vem da onde? Da conexão com o seu ego negativo. Ele pensa dessa forma equivocada. Interpreta as situações dessa forma equivocada. Porque o seu ego negativo é a sua criança interior. Que não tem consciência, não tem sabedoria, não tem discernimento espiritual, não entende a vida humana. É totalmente inocente, ingênuo, ignorante em muitos aspectos. Então, por isso, acaba entendendo as coisas de uma forma distorcida. É como uma criança. E fica achando que essa forma distorcida que entendeu, é a verdade. Tá certo. Né? E acaba se tornando até como se fosse aquela criança mimada, né? Ou aquela criança teimosa que acredita em uma coisa e é aquilo de ponto final. E aí outras pessoas vêm e falam alguma coisa totalmente ao contrário disso, briga, resmunga, acha errado e somente aceita a sua própria versão, aquilo que acredita, né? Ou seja, fica com uma mente muito fechada, muito limitada. Principalmente muito negativa, né? E não se abre para refletir naquilo que o outro está falando, não se abre para considerar aquilo que o outro está falando, aquilo que o outro propõe para você, que pode ser verdade, mas quanto mais você fica conectado com o seu ego negativo, mais você fica preso, apegado, enraizado nele, e você não se abre mais para o novo, para as novidades, e principalmente para você mudar, né? Para você mudar as suas ideias, suas opiniões, seus hábitos, sua rotina. Então, quando você começa a conectar com o seu eu superior, você começa a perceber que essas emoções que você sente quando você interage com alguém, elas já estão, na verdade, dentro de você. O outro que veio ali e falou alguma coisa ou fez alguma coisa para você, somente aflorou aquilo que já estava dentro de você, que você carrega, aonde quer que você esteja aqui na Terra. E que não adianta você fugir, viajar para longe, que esses sentimentos eles vão permanecer dentro de você. Outras pessoas, se você estiver no outro local, vão surgir e vão acabar aflorando essas suas coisas que você carrega com você para sempre. E isso que te perturba, isso que tira a sua paz. Enquanto você não olhar para elas com carinho, der atenção e começar a tratar elas e
transmutar essa energia negativa em positiva, elas vão ficar te perturbando aí eternamente, nessa vida e nas próximas reencarnações. Então, é um trabalho seu, de você reconhecer, de você se responsabilizar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, e começar a perceber que é você que tem que se curar. É você que tem que se melhorar, para você ficar bem. Porque aí, as outras pessoas vão poder falar o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, que aí elas não vão mais... você não vai se incomodar mais com elas. Entendeu? Esses sentimentos negativos não vão ser mais aflorados. Por quê? Porque eles não existem mais dentro de você. Porque você já curou todos eles. Você já transformou em sentimentos positivos. Entendeu? Então esse é um trabalho interno que todo ser humano que nasce aqui na Terra tem que desenvolver. Tem que trabalhar essas questões. E só que, assim, também não é esse negócio de você... então eu vou agora começar só a me conectar com o meu eu superior para eu não sentir mais essas coisas negativas. Na verdade, você está fugindo de você mesmo. Se você fizer isso, né? Tudo bem, que a meta é você se conectar com o seu eu superior, ok? Mas a gente tem que lembrar que a gente carrega ainda muitas questões negativas. Karmas, pendentes... traumas que a gente viveu na infância, principalmente, e que a gente precisa curar elas. Não é simplesmente fugir e se conectar e viver, né, somente com o seu eu superior. O que eu vejo, assim, muitas pessoas, elas acabam ficando nos extremos, né? Ou elas são espiritualistas demais ou materialistas demais, né? Quem vai pro lado muito do lado espiritual, a gente pode pensar assim que elas estão meio que fugindo da vida material, aqui terrena, ou tentando fugir exatamente das suas próprias emoções, do contato com as suas emoções e sentimentos, traumas difíceis, né? E aí fica só lá no estado zen, né? Só enxerga o lado positivo da vida, estilo Poliana, e acaba, né, não fazendo o seu trabalho de reforma íntima, de cura interior das suas emoções. Aí não é uma coisa positiva, né? E por outro lado, quem vai muito para o lado materialista, ao extremo, são pessoas assim que rejeitam completamente o mundo espiritual, essas coisas, né, mais invisíveis, energéticas, não acreditam muitas vezes e ficam só aqui vivendo aqui na Terra esse lado material, né? E que não vai ser bem sucedido nunca desse jeito, porque você precisa ter os 4 pilares equilibrados, que é o pilar físico, que é o material, né? O pilar emocional, o pilar mental e o pilar espiritual. Se um desses pilares estiver desequilibrado, com falta de atenção e falta de cuidado, a vida da pessoa, ela não vai para frente, ela não consegue ter sucesso, não consegue ser bem-sucedida. Então a gente precisa dar atenção em todos esses pilares. A gente precisa achar, na verdade, um caminho do meio, em que você consiga viver, se desenvolver no plano material aqui terreno, mas também ao mesmo tempo você consiga também entrar em contato com o lado espiritual da vida. E que o lado espiritual da vida, ele está muito ligado ao seu propósito nessa vida. A conexão com o seu eu superior, aquela vontade de crescer, aquela vontade de se melhorar, não só na parte externa, na parte do trabalho, no mundo afora, mas na parte interna principalmente, né? Enxergar as suas inferioridades, as suas limitações, aquilo que você não é muito bom e tratar de curar, de melhorar, de buscar ajuda, de buscar conhecimento,
para você colocar em prática no seu dia a dia. Fazer esse trabalho interno é muito importante, juntamente com o trabalho externo, né, que você atua, e também viver o mundo material, né, todos os aspectos aqui, porque nesse momento a gente está agora vivendo aqui no mundo físico. Isso é muito importante nesse momento, porque quando a gente estava lá no plano espiritual, a gente não tinha, claro, um corpo físico. Então a gente tinha, assim, muito direito de ficar só ali no mundo espiritual, que na verdade é um paraíso, né? E só que quando a gente chega aqui no plano físico, a gente não pode continuar vivendo como se a gente estivesse ainda no plano espiritual. Porque a gente precisa aprender, experienciar, ter todas as lições que esse planeta Terra nos proporciona. Para você conseguir se graduar aqui da Escola da Terra, você se transformar num mestre espiritual. Para você conseguir ter autodomínio, autocontrole e conectado justamente com o seu eu superior. É conseguir, na verdade, em termos mais simples de explicar, seria você conseguir sentir que você está vivendo no paraíso aqui no plano terreno. Ou seja, a gente vê muitas coisas negativas nos noticiários, nos jornais, na televisão, né? Parece que aqui o planeta Terra tem muita coisa ruim, né? Muita desgraça, muita fome, muita carência, muita vitimização, as pessoas estão em crise, essas coisas aí. E o mestre espiritual de altíssimo nível, encarnado no corpo físico aqui na Terra, ele consegue o quê? Ele consegue viver aqui, conviver com todo mundo, não importa se uma pessoa é de baixo nível evolutivo ou de alto nível evolutivo, não importa nada. Ele consegue conviver com qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer ambiente e continuar em paz. E aí, ele consegue enxergar tudo aqui na Terra como se fosse um paraíso, que tudo é perfeito. Da mesma forma quando ele estava desencarnado, né, no plano espiritual, sem um corpo, onde lá é tudo um paraíso. Então esse é um grande desafio aqui para nós, aqui na Terra. A gente conseguir enxergar o lado positivo, apesar da existência das coisas negativas. Mas que essas coisas negativas não nos abalem mais, não nos afete mais. E para isso, é claro, muito poder pessoal, muito amor incondicional e muita sabedoria. Para você conseguir ficar focado com o seu eu superior e enxergar tudo e todas as situações, as pessoas, os acontecimentos dessa forma crística, da forma búdica. E é claro também que isso você vai só ter o direito de viver dessa forma aqui na Terra, como um mestre de altíssima hierarquia, de uma evolução incrível, depois que você já tiver transmutado grande parte ou quase toda as suas energias negativas, as suas questões negativas, seja raiva, inveja, ciúmes, inferioridade, egoísmo, medos, carências, essas coisas negativas, né, que a gente costuma ter. Quando essas coisas não existirem mais dentro do seu ser, de verdade, quando essas coisas já tiverem transmutado, se já tiver transmutado em uma energia mais sutil, uma energia mais elevada, aí sim você vai ter o direito de buscar, né? E às vezes não é nem o direito, nem vai se esforçar, na verdade, em buscar
a conexão com o seu eu superior, porque é como se fosse automático isso, né? Quanto mais você se limpa dessas energias negativas que você carrega, mais fácil até fica a sua conexão com o seu eu superior. E às vezes acaba sendo até natural, né? Você acaba indo em conectar com o seu eu superior. Por isso que a gente fala assim, que muitas vezes passar pelos problemas, desafios que existem na vida, é a bênção, é a oportunidade mais incrível que a gente tem, porque isso nos dá abertura pra gente nos tornar uma pessoa melhor, pra gente curar essas coisas negativas e a gente conseguir conectar com o nosso eu superior. Basicamente é isso, sabe? Quanto mais você procurar transmutar as suas energias negativas, curar elas, dar consciência, jogar muita luz no seu ego negativo, no seu eu inferior, mais fácil vai ser para você ir em direção à conexão com o seu eu superior. Porque vai ser uma forma assim natural e automática. Você não vai se esforçar. O esforço, na verdade, acontece quando você ainda tem muitas questões negativas em você, que você não trabalhou ainda, muitas questões pendentes, e aí alguém te fala, né? Você lê um livro, alguma coisa assim, que você tem que se conectar com o seu eu superior. Porque é ele que vai te fazer com que você enxergue a vida de forma positiva, que você evolua, que você cresça e por aí vai. É difícil isso, sabe por quê? Porque você fica com pendências ali que você não resolveu. E que nesse momento, o seu foco ainda, infelizmente, ficar ali conectado com o seu ego negativo, muitas vezes para você chegar ao fundo do poço. Muitas pessoas não entendem isso, mas é necessário chegar no fundo do poço. Mas para você chegar no fundo do poço, você não pode ficar sendo ajudado por alguém. Porque se você for ajudado por alguém o tempo todo, você nunca vai chegar no fundo do poço. Não é verdade? Então, quando você chega no fundo do poço, é aí que você não tem mais lugar para onde ir, a não ser subir. E aí você dá a reviravolta na sua vida. E aí tudo começa a mudar. E aí você, de repente, tem aquele seu despertar espiritual mais importante de todos. É aí que você dá a reviravolta na sua vida. É aí que as coisas começam a mudar. A sexta chave para se livrar da raiva é procurar o amor em si mesmo e em Deus, antes de procurá-lo nos outros. Em outras palavras, tenha amor incondicional por sua criança interior e por si mesmo. Além disso, aceite plenamente o amor de Deus e dos mestres. Assim, antes de enfrentar o mundo, você estará completo e pleno em si mesmo. Você vai enfrentar a vida sabendo que tem amor incondicional por si mesmo e que Deus, os mestres e os anjos também o amam incondicionalmente. Você vai enfrentar a vida se sentindo cheio de amor. Caso contrário, você não vai se sentir amado e vai procurar amor nos outros, em vez de encontrá-lo primeiro na relação consigo mesmo e na relação com Deus. Isso vai alterar seu equilíbrio psicológico e vai lhe trazer de volta a consciência de vítima. Essa é a sexta chave para se livrar da raiva. Aqui está falando assim, que antes de você ter um relacionamento, principalmente amoroso, afetivo, e buscar uma pessoa lá fora, é você desenvolver esse relacionamento saudável, equilibrado e positivo com você mesmo, em primeiro lugar. E depois com Deus, e depois sim que você vai buscar ter um relacionamento, né,
com as outras pessoas aqui na Terra. Essa que é a ordem. E o que acontece? As pessoas invertem essa ordem totalmente. Elas de cara vão buscar alguém aqui no plano físico para se relacionar. Sendo que elas não se relacionam bem consigo mesmas. Elas não estão equilibradas, não estão saudáveis. Estão carentes, cheios de culpa, se sentindo vítima, rejeitada, frustrada, né? Cheio de traumas, carências. É óbvio que ela vai atrair uma pessoa igual a ela, que tem essas mesmas feridas, essas mesmas carências. E é óbvio que esse relacionamento não vai dar certo, né? Não vai ser um relacionamento saudável, sadio. Por isso que as pessoas não conseguem se dar bem, né? Porque elas não olham para si em primeiro lugar. Elas não procuraram se curar, se melhorar, se desenvolver, né? Buscar essa conexão espiritual, interior, em primeiro lugar. Elas já vão o quê? Na conexão material, né? No relacionamento com uma pessoa física. Porque quando você... quanto mais você se cura, quanto mais você se melhora, mais você se torna correto em relação às leis naturais, né? Mais você age a favor dessas leis naturais. E aí você vai acabar encontrando, na verdade, uma pessoa aí fora que vai ser igual a você, que vai estar no mesmo nível que você, ou seja, mais equilibrado, mais saudável, mais positivo, né? Porque você está bem em primeiro lugar. E aí, as chances desse relacionamento dar certo é muito maior. É muito maior. A 7ª chave para se livrar da raiva é lembrar que ela é uma forma de ataque. Um dos primeiros princípios da consciência crística, da consciência búdica e da consciência espiritual, de qualquer religião ou caminho espiritual, é abandonar todos os pensamentos de ataque. Com relação ao amor incondicional, o ataque é antiético. É o oposto do amor. Lembre-se sempre, a pessoa que ataca está com medo. Há apenas 2 emoções na vida, o medo e o amor. Quem o ataca ou lhe faz críticas negativas está com medo. Da perspectiva de Deus, um ataque é um pedido de amor. Sempre que você ficar com raiva ou começar a atacar alguém, lembre-se de que está, na verdade, pedindo amor. Amor incondicional. A raiva é uma forma equivocada de conseguir amor, própria da maneira de pensar do ego negativo. Só que a raiva acaba tendo efeito contrário, fazendo com que o outro se defenda ao se sentir magoado e julgado. Caso essa pessoa seja uma vítima, como é o caso da maioria, ela vai reagir atacando e julgando em represália. De que serve isso? O propósito da vida é ser sem ego. Sai Baba disse que a definição de Deus é igual ao homem menos o ego. Você está aqui para dar um exemplo melhor. A raiva não vai lhe dar o que você quer, mas vai criar o oposto. Ela vai criar separação, que não é o que você quer sentir e não é o que você quer ensinar. A raiva é apenas a reação mecânica e medrosa do ego negativo. É como se o ego negativo ele soubesse somente agir através da raiva. A chave é transcender o medo e a raiva, que são os 2 lados do pensamento e da filosofia do ego negativo. E pensar com a mente espiritual, crística e búdica, que só pensa com o coração e com amor incondicional. Ela transcende a maneira equivocada de pensar do ego negativo. Como disse o mestre Yoda de Star Wars, não ceda ao medo e a raiva. Nem seja seduzido pelo lado escuro da força. O que isso quer dizer? Essa frase aqui é interessante.
Não ceda ao medo e à raiva, nem seja seduzido pelo lado escuro da força. Porque quando você é atingido, você se sente ferido, atingido pelo outro, é porque você perdeu o seu poder pessoal. E você acaba sendo seduzido, né, entrando no jogo do ego negativo do outro, que está atacando você, que está falando alguma coisa ali, né, para te ameaçar, para te desestabilizar. E aí, quando você reage à provocação do outro, você foi seduzido pela essa força negativa, pelo esse lado escuro da força. E aí você vai querer fazer o mesmo, se vingar, dar o troco. Entendeu? Por isso que tá falando aqui, não ceda ao medo e à raiva, ou seja, não ceda ao seu ego negativo, a esse jogo do ego negativo que o outro quer jogar com você. E lembra que um jogo precisa ter pelo menos 2 pessoas, né? Se você não entrar no jogo, o outro não consegue continuar jogando com você. Pelo menos com você. Vai tentar com outras pessoas, mas com você não vai ter parceria nesse jogo. Então o jogo acaba. Então faça com que o jogo acabe. Não decorda, não reaja da mesma forma que o outro. Reaja assim da forma crítica, da forma búdica. Estamos aqui para viver na luz. Estamos aqui para viver de maneira incondicional o amor, o perdão, a benevolência, a inocência, a humildade, a bondade, a paciência, a tolerância, a disposição de oferecer a outra face, o amor aos amigos e a possibilidade de dar um exemplo melhor. Você está de posse do seu poder pessoal, tem a sua bolha dourada e é causa da sua realidade, de seus sentimentos e das suas emoções, de maneira que as outras pessoas não têm poder sobre você. Como você é invulnerável, que importância tem se os outros cedem ao ego negativo, atacam ou criticam? Essa lição é entre eles e Deus. O que importa é ter vontade de aprender a sua lição espiritual e de passar em seu teste espiritual, ou seja, foca em você, na sua vida. Não fica focando nos outros, ajudando os outros, que é muita coisa, né? E a lição, o que os outros precisam é para eles. E você não tem que pegar as dores e as lições dos outros, não. Já basta o seu que já é grandioso. Foque no seu teste espiritual, nas suas lições. Caso contrário, meu amigo, você vai ter que reencarnar e fazê-lo em outra vida. Aceite o conselho amoroso do seu irmão espiritual e aprenda esta lição agora. Se aprender a lição e as outras pessoas não, você estará livre do karma. Elas vão ter que reencarnar e você não. E é esse o motivo supremo para aprender essa lição. Para concluir o capítulo, quero dizer uma última coisa sobre o assunto. É totalmente apropriado e necessário usar o poder pessoal e ser muito duro na vida. Às vezes, é necessário mostrar o que chamam de amor severo. Neste planeta, especialmente nos primeiros estágios do caminho espiritual, até que se tenha adquirido autodomínio total, é preciso também ser um guerreiro espiritual. Esta é uma escola espiritual muito difícil. É preciso muita coragem para viver na Terra e passar por todas as lições neste estágio da sua história. Então, às vezes, é necessário reunir a energia de guerreiro espiritual para passar pelos momentos difíceis e pelas tempestades, furacões e tornados metafísicos e psicológicos da vida. No entanto, muitas pessoas usam a raiva para substituir o poder pessoal e isso não é bom. A raiva não é poder pessoal, nem autodomínio. É uma demonstração de falta de controle. É um falso senso de poder que vem do ego negativo. Para se tornar um mestre espiritual, você tem que substituir a raiva pelo verdadeiro poder pessoal. Se você é dono do seu poder pessoal, nunca vai precisar ter raiva. Se começar a ficar com raiva, canalize imediatamente essa energia para um uso criativo do poder pessoal. Basta redirecioná-la
com o poder da mente, para que ela se transforme em poder pessoal e em energia de guerreiro espiritual, em vez de se transformar em raiva. Com o tempo, à medida que dominar essas lições, você vai descobrir que desenvolveu o hábito espiritual de manter o poder pessoal o tempo inteiro. Aí vai ser fácil. A vida não vai ser mais uma luta, pois você terá dominado fundamentalmente seus pensamentos, sentimentos e emoções, a mente subconsciente, o sistema de pensar do ego negativo e o desejo do eu inferior. Vai ter também aprendido a cuidar direito da sua criança interior. Você terá o hábito de se avaliar, de avaliar a vida com a mente espiritual, crítica e búdica, o que vai fazer com que a vida deixe de ser uma luta e que não seja mais necessário evocar a qualidade interior de guerreiro espiritual. Aqui está falando assim que a gente, aqui nessa vida, a gente precisa inicialmente muita força espiritual. A gente tem que lutar por aquilo que a gente merece ou por aquilo que a gente precisa resolver. E que, na verdade, não é alguma coisa externa a nós, que está fora a nós. Não existe um inimigo lá fora. E o inimigo, essa luta, né, está dentro de nós mesmos, que é o nosso ego negativo. A gente tem que procurar transcender ou reeducar ele da forma crítica, da forma búdica. Então, está falando aqui que no começo da vida, né, ou melhor, quando você começa a se despertar, você vai ter que ter muita força, sendo como um guerreiro, uma guerreira espiritual, para você vencer os seus medos, os seus maiores medos, para você persistir, para você não desistir, para você ter paciência com você mesmo, compaixão, e para você continuar seguindo em frente. Mesmo que caia, você levante e continua tentando até conseguir, até atingir o resultado que você deseja, né? E isso leva muito tempo, muitas vidas, e é uma luta, na verdade, contra você mesmo. E, na verdade, o resultado, a vitória, você ganha de você mesmo, né? E os benefícios são todos para você. Então, estes são os 7 grandes passos para se livrar da raiva. Esse é o processo que você já começou a percorrer enquanto falamos do assunto. Só de ler esse capítulo, a sua consciência já foi reprogramada e já abandonou a maneira de pensar equivocada do ego negativo. Deste momento em diante, basta que você seja vigilante em relação ao que foi dito, para que tudo se transforme em hábito espiritual. Leva apenas 21 dias para fixar um novo hábito na sua mente subconsciente. Você já o tem, basta mantê-lo. Se a raiva surgir, examine estes 7 passos e vai descobrir num deles a causa da raiva. Isso é importante, você descobrir o que está causando essa raiva, né? Para você não ficar só focando nos sintomas, tentar tratar os sintomas. Isso nunca vai realmente ser curado. Enquanto isso, faça um rápido ajuste mental de atitude e a raiva vai desaparecer instantaneamente. Esse é um fato inegável, pois é com leis psicológicas que lidamos aqui. Leis em princípios psicológicos funcionam sempre. Se você cometer um erro, pare, ganhe a pepita dourada de sabedoria, aprenda a lição, faça um ajuste de atitude e fique alegremente vigilante de novo. Se você seguir essa orientação, esse hábito espiritual vai se formar em pouco tempo e você não vai transcender apenas a raiva, mas também a maneira de pensar, as emoções e os sentimentos do ego negativo. Ou seja, você vai estar reeducando o seu próprio ego negativo para que ele deixe de ser tão negativo assim e se torne, na verdade, um ego positivo. Que assim seja escrito, que assim seja feito, a força está com você. Yoda
diz assim também: você me julga pelo meu tamanho? Não deveria, porque meu aliado é a força. Um poderoso aliado ela é. A vida a cria e a faz crescer. Então, não importa o seu tamanho físico, né? Não importa se você é musculoso, se você é forte, se você é grande, não importa isso. O que importa, na verdade, é você conseguir ir adiante na vida e conseguir realizar seus maiores sonhos, conquistar aquilo que você quer, né? Ser uma pessoa realmente feliz aqui nessa vida, conseguir ser bem-sucedido, se sentir realizado aqui nessa vida, é a sua força interna. É como que você escolhe conectar com o seu eu interior. Como que você escolhe reagir diante das situações, das provocações dos outros, da energia negativa que chega até você. Você reage sempre dessa forma do ego negativo ou você passa a reagir da forma do eu superior? Entendeu? E exatamente essa força que está falando aqui, essa força interior, ela vem da sua conexão com o seu eu superior. Essa vontade de crescer, de querer ir para frente, de querer se melhorar, ela vem do seu eu superior. Então, quanto mais você fica conectado com ele, mais energia, mais disposição, mais vontade, mais garra você vai ter para você enfrentar seus maiores desafios e conseguir se manter motivado para você continuar crescendo cada vez mais e mais.